Em 1919, os líderes do mundo assinaram um tratado que eles chamaram de paz. 50 milhões de mortos depois, nós sabemos que não era. Mas há um detalhe que os livros de história raramente mencionam. 2 anos antes desse tratado ser assinado, um homem sozinho no Vaticano havia escrito, ponto por ponto, exatamente o que esse tratado faria de errado e o que aconteceria se o mundo não o ouvisse. O mundo não o ouviu. Seu nome era Bento XV. E esta é a história do Papa que decifrou não apenas a Primeira Guerra Mundial, mas a Segunda também. Ele não tinha exército, não tinha território, não tinha poder político reconhecido por nenhuma das potências em guerra. Era um papa que os próprios governos europeus chamavam com escárnio de Le Pape Bouche, o Papa Alemão, um insulto. Então, como um homem nessa posição conseguiu enxergar o que nenhum líder, nenhum general, nenhum estadista do mundo quis admitir? E por que, quando ele finalmente agiu, o mundo inteiro fez questão de ignorá-lo? É exatamente isso que vamos descobrir. Fique até o final, porque a resposta vai te surpreender. Em junho de 1914, o arquiduque Francisco Ferdinando da Áustria é assassinado em Sarajevo. O gatilho de uma arma dispara e a Europa inteira explode. Em semanas, o continente mais poderoso do mundo divide-se em 2 blocos. De um lado, a Tríplice Aliança, Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. Do outro, a Tríplice Entente, França, Rússia e Inglaterra. Cada lado acredita que vencerá em poucos meses. Nenhum dos dois está certo. E enquanto generais fazem planos e reis assinam ordens de mobilização, um cardeal de 59 anos em Bolonha, na Itália, observa tudo com horror crescente. É preciso entender uma coisa para compreender este episódio. Em 1914, o Papa era considerado um prisioneiro. Desde 1870, quando os estados pontifícios foram absorvidos pelo novo reino da Itália, os papas recusavam-se a sair do Vaticano em protesto. Sem território reconhecido, sem assento em negociações diplomáticas formais, a Santa Sé era uma voz sem poder institucional no cenário geopolítico europeu. Em 2 de agosto de 1914, 2 dias antes de a Inglaterra declarar guerra à Alemanha, o Papa Pio X morre, literalmente de desgosto pela guerra que vê eclodir. Disse que suas últimas palavras foram: "Tudo está perdido." O conclave precisava eleger um sucessor com urgência, e a escolha que fariam mudaria a história, embora ninguém soubesse disso ainda. Giacomo della Chiesa nasceu em 1854 em Gênova, numa família aristocrática italiana. Fisicamente, era um homem pequeno, com uma ligeira deformidade nos ombros que o fazia parecer ainda menor. Seus contemporâneos o descreviam como discreto, quase invisível. Mas por trás da aparência modesta, havia uma mente extraordinária. Formado em Direito antes de entrar para o seminário, Della Chiesa tornara-se um dos mais talentosos diplomatas da Santa Sé. Conhecia os líderes europeus, entendia as alianças, as rivalidades, os orgulhos nacionais. Sabia exatamente o que estava em jogo. Em 3 de setembro de 1914, o conclave o elege Papa. A Europa está em guerra há exatamente 1 mês. E o novo Papa já sabe o que precisa fazer, mesmo que ninguém ainda queira ouvi-lo.
Aqui está o que Bento XV compreendeu, e que os líderes europeus se recusavam a admitir. A guerra não tinha como ser vencida, não da forma que cada lado imaginava. As trincheiras criaram um impasse militar sem precedentes. O arame farpado, as metralhadoras e a artilharia pesada tornavam qualquer avanço devastadoramente caro. Batalhões inteiros eram massacrados para ganhar 200 metros de lama. Bento XV via os números. Via os relatórios que chegavam ao Vaticano através de bispos e núncios em toda a Europa. E concluiu algo que nenhum general estava disposto a dizer em voz alta. Continuar a guerra não serviria a nenhum interesse legítimo de nenhuma das partes. Ele chamou o conflito de suicídio da Europa civilizada, de massacre inútil, expressões que escandalizaram os governos beligerantes, mas que a história provaria absolutamente corretas. Bento XV começa imediatamente e em várias frentes ao mesmo tempo. Primeiro, o alívio humanitário. O Vaticano cria um serviço de correspondência para prisioneiros de guerra, ajudando famílias a localizarem filhos e maridos desaparecidos. Foram trocadas mais de 600 mil mensagens através desse serviço durante a guerra. O Papa gasta praticamente toda a reserva financeira do Vaticano em ajuda humanitária. Terminará seu pontificado quase à beira da falência. Segundo, a diplomacia silenciosa. Bento XV usa sua rede de núncios em cada país beligerante para tentar abrir canais de negociação. Propõe trocas de prisioneiros gravemente feridos. Propõe tréguas para enterrar os mortos entre as trincheiras. Mas tudo isso são curativos numa hemorragia. O que ele quer, o que ele sabe ser necessário, é muito mais ambicioso. E em agosto de 1917, ele age com tudo que um papado pode mobilizar. Agosto de 1917. A guerra entra em seu 4º ano. A Batalha de Verdun matou quase 700 mil homens para não mover a linha de frente nem 10 quilômetros. O Somme matou 60 mil soldados britânicos no primeiro dia de combate. Em 1º de agosto de 1917, Bento XV envia uma nota diplomática formal a todos os chefes de Estado beligerantes. Não é um apelo emocional, é um documento político preciso, estruturado em 7 pontos concretos: desarmamento mútuo, liberdade dos mares, renúncia às indenizações de guerra, devolução dos territórios ocupados, resolução pacífica das disputas territoriais. Leia esses pontos com cuidado e então compare com o que aconteceria 16 meses depois, quando a guerra finalmente terminasse. O Tratado de Versalhes faria exatamente o oposto de tudo que Bento XV propunha. Imporia indenizações humilhantes à Alemanha, redistribuiria territórios sem consulta às populações, deixaria rancores abertos em toda a Europa. O resultado? 20 anos depois, o mundo estaria em guerra novamente, desta vez ainda mais devastadora. Bento XV havia decifrado não apenas a Primeira Guerra Mundial. Havia decifrado a Segunda também. A resposta do mundo foi um silêncio ensurdecedor, pontuado por insultos. O presidente americano Woodrow Wilson, que paradoxalmente ganharia o Nobel da Paz 2 anos depois, respondeu vagamente que não negociaria enquanto a Alemanha Imperial existisse. A França chamou a proposta de paz alemã, acusando o Papa, sem nenhuma evidência, de ser um agente de Berlim. O apelido cruel, Le Pape Boche, o Papa Alemão. A Itália foi talvez o país mais hostil.
o governo italiano chegou a exigir que a Grã-Bretanha se comprometesse a excluir o Vaticano de qualquer futura conferência de paz, como condição para continuar na guerra. Bento XV não era o Papa alemão. Era o Papa que entendia que ambos os lados estavam errados. E no mundo em guerra, essa posição de imparcialidade era incompreensível para todos. Para entender por que o mundo recusou, é preciso entender a lógica perversa da guerra total. Cada governo havia pedido sacrifícios inimagináveis ao seu povo. Centenas de milhares de famílias haviam perdido filhos, maridos, irmãos. Aceitar uma paz sem vitória seria dizer a essas famílias que o sacrifício não serviu para nada. Nenhum político eleito conseguia sobreviver a isso. E assim, a guerra continuou. Por mais 1 ano e 3 meses após a nota de paz. Mais 3 milhões de mortos. Para terminar com um tratado que Bento XV havia previsto seria catastrófico. Em 1933, Adolf Hitler assume o poder na Alemanha. Em 1939, a Segunda Guerra Mundial começa. O Papa havia decifrado tudo isso em 1917 e ninguém quis ouvir. Bento XV morreu em janeiro de 1922, 3 anos após o fim da guerra. Tinha 67 anos. O Vaticano estava praticamente falido por causa dos gastos humanitários. Ele não viveu para ver a vindita da história, mas deixou algo extraordinário: a primeira proposta moderna de arbitragem internacional, desarmamento mútuo e resolução pacífica de disputas territoriais. Muitos historiadores veem na Nota de Paz de 1917 um precursor direto da Carta das Nações Unidas, fundada em 1945. O Império Otomano, nação muçulmana, ergueu-lhe um monumento em Istambul. A inscrição diz: ao grande Papa da tragédia mundial, o Beneficente. A história que o mundo não aprendeu a tempo custou 50 milhões de vidas. A história que Bento XV escreveu sozinho, sem exércitos, sem território, sem poder, essa ainda ecoa. Durante séculos, disseram que a Igreja era alheia ao mundo, que ficava em silêncio enquanto a humanidade sangrava. Bento XV sangrou junto, gastou tudo o que tinha, disse a verdade quando a verdade era perigosa e foi ignorado por isso. Este canal existe para contar exatamente essas histórias, as que ficaram fora dos livros, não por serem falsas, mas por serem incômodas demais. Se essa história te moveu, deixa o like. Cada like nos diz que vale a pena continuar. Inscreve-se no canal São Jorge Guerreiro de Cristo. Ativa o sininho. São Jorge não recuou diante do dragão. Nós também não recuamos diante da mentira histórica. Até o próximo combate.